Salve simpatia, Jorge. Hoje o programa está mudando até de nome, né, Jorge? Pois é, rapaz. Teve uma requisição de direitos autorais no ano passado. A gente tinha usado um nome que a gente achou que era original, não era, entrevistas, e já existia. Esse nome já existia. Já estava no livro de registro lá. E a gente vai ter que alterar a série para série Papos. Quem é das antigas aí já sabe que esse programa já existe desde 1992, só não tinha ido ao ar ainda. E a gente está tendo a honra de colocar pela primeira vez o programa lá com o prefeito Renato Bravo. Opa! Epa. Ex-prefeito. Ex-prefeito, exatamente. Friburgo já tem prefeito demais. Né? Rapaz, eu vou te contar que eu já tinha ouvido falar que são 4 prefeitos. Né? Que isso? Se a gente mantiver o esse ritmo, a gente acaba mandado com uns 32. Né? Exatamente. Vamos manter só ex-prefeito. Ex-prefeito está de bom tamanho. Tá ótimo. Prefeito, tudo bom com o senhor? A gente queria que o senhor se apresentasse. Ex-prefeito, tudo bom com o senhor? Gostaria que o senhor se apresentasse, sua história aí, formação, essas... Bom, eu queria primeiramente registrar a minha alegria, minha satisfação de estar aqui com vocês, tenho acompanhado esse trabalho, que nós estamos precisando muito desse momento saudável, né, do humor saudável, da leveza, né, num momento tão difícil que nós estamos passando. É muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, então é um motivo de muita alegria. O meu nome completo é Renato Pinheiro Bravo, mas vocês não se preocupem, que eu sou bravo só no sobrenome, né? E minha formação é engenheiro civil, sou nascido e criado em Friburgo, moro em Friburgo, sempre morei em Friburgo. Opa. Apesar de algumas pessoas aí terem feito uma bobagem, né, dizendo que eu não morava aqui, que eu morava fora. Imagina, cara, não tem nada disso. Eu moro aqui em Friburgo, moro no bairro do Cônego hoje, já morei no centro da cidade, já morei em Conselheiro Paulino. A minha família é toda ela de Conselheiro Paulino, né? Por parte de pai, de mãe, todo mundo é de lá. Sou casado com a Cristina, né? Tenho 2 filhos. Cristina, gente boa. Gente boa. Um beijo. E também tenho um casal de filhos, né? E tenho um netinho, cujo único defeito é ser flamenguista. Pô, não virou tricolor, não? Não virou tricolor, não. Defeito considerável. É muito engraçadinho, muito bom. Prefeito, o senhor teve à frente no período ex-prefeito. Isso. Até o final da entrevista a gente vai acertar, né? O senhor teve à frente do SESC durante um período, né? Como foi esse período? Como o senhor chegou lá? Conta um pouco dessa história pra gente. É verdade, eu fui convidado para assumir a gerência do SESC aqui em Friburgo e foi um trabalho muito bonito. O SESC é uma instituição formidável, né? É verdade. É uma instituição que planeja, programa e executa com qualidade. Eu tive a honra e o prazer de ficar lá quase 10 anos, né, como gerente, quase 10 anos, e foi um momento assim muito especial na minha vida, em que a gente pôde realizar muito na parte de cultura, de saúde e prevenção, na parte escolar também. A escola do SESC era uma escola exemplo, era uma escola exemplo, modelo mesmo, né? Também tem a parte ali da pousada, que agora ela foi inclusive ampliada. Bacana. Tem a parte do parque aquático, o grupo de terceira idade que tinha lá, a galeria de artes, aquele teatro maravilhoso, né? Que quem não sabe, ali onde é o SESC é justamente uma antiga fábrica em Daço, né? E ali onde é o teatro era o forno da fábrica. Então ali aquela porta corta-fogo foi mantida, um projeto maravilhoso do James, né? Uma adaptação muito bacana. E eu fiquei muito honrado de dirigir o SESC, de participar das atividades do SESC, onde eu fiz grandes amigos e amigos que eu tenho até hoje. O senhor saiu dali direto para a candidatura ou não? Não. Eu fui convidado para trabalhar no Rio. Talvez aí as pessoas confundam, dizendo que eu tinha mudado para o Rio. Na verdade, foi um período de aprendizado. Foi na primeira gestão do Eduardo Paes, na Prefeitura do Rio. Eu fui convidado, eu fui subsecretário de Logística e Infraestrutura e fiquei lá no Rio 7 anos. Mas todo final de semana em Friburgo. Então foi um período realmente que eu trabalhei no Rio, e para você trabalhar e estar presente, você tem que estar lá, morando lá, né? Então foi esse período que eu fiquei, que eu passei lá no Rio, mas de qualquer forma foi um aprendizado também muito grande, porque a prefeitura da capital é o antigo estado da Guanabara. Então ela tem um orçamento
só para vocês terem uma ideia de dado comparativo, o orçamento da Prefeitura do Rio para o ano que vem são 40 bilhões. A Prefeitura do Rio tem 150 mil funcionários. Nossa. E aqui em Friburgo, o orçamento, se não me falha a memória, para o ano que vem, são 600 milhões. Então, foi um aprendizado muito grande trabalhar na Prefeitura do Rio, com todas as diferenças que o Rio tem. É uma cidade realmente que vive momentos delicados, momentos importantes também para que ela possa estar retomando a sua qualidade de vida. Não é fácil, é uma cidade com uma população muito grande e com os problemas que são, logicamente, de uma cidade como a metrópole, como o Rio de Janeiro. É verdade. Antes do SESC, o senhor chegou a ser vereador também, não chegou? Fui vereador de 2 mandatos. Fui vereador num mandato de 6 anos, que foi de 83 a 88, cujo prefeito era o Heródoto Bento de Mello, doutor Heródoto, e depois fui vereador também no 4 anos que o doutor Paulo Azevedo foi prefeito. Então, para mim, também foi um grande aprendizado. Você pegou Então, o os dois? senhor era oposição? Eu fui de apoio à base do Heródoto e de oposição ao Paulinho. Mas uma oposição construtiva, sabe, amigo? Agora está bem diferente, né? Construção construtiva. É importante que tenha oposição, mas importante, desde que ela seja construtiva. Exatamente. Nós nunca votamos para prejudicar o município, para prejudicar o prefeito, não havia isso. Nós, eventualmente, éramos adversários, nunca inimigos. Sim. Né? Isso eu aprendi com meu avô, Lafayette, que foi vereador aqui em Friburgo também, né? O vovô foi presidente da Câmara e papai que foi vice-prefeito do Dr. Amâncio Azevedo, no mandato de 67 a 71. Agora, tem uma história na Câmara, se me permite. É isso que nós estamos aqui para isso. Eu não vou contar o nome do santo, tá? Mas foi muito interessante, porque teve um vereador que estava na tribuna, aí virou para o outro e falou o seguinte assim: Vossa Excelência é um batraque. Aí o vereador ficou ofendido, pediu direito ali de resposta, pediu uma parte, né? Virou e falou o seguinte: eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: se o que o Vossa Excelência está falando é elogioso, muito obrigado. Mas se for ofendoso, a senhora é sua mãe. Passagem maravilhosa, né? Maravilhosa. É histórico isso. Muito bom, cara, muito bom. A gente tinha uma terceira pergunta para fazer aqui, mas o senhor já foi muito categórico em afirmar, né? Porque assim, são as perguntas que chegam para a gente o tempo todo. O senhor reside em Friburgo? Sempre residiu? Quero que o senhor poder fazer uma explanação maior sobre isso, mas o senhor já, na abertura, já deixou bem claro essa situação. Me antecipei. Exato, Desculpa, nada, de jeito nenhum. Era isso mesmo. Jorge, antes dessa pergunta aqui, eu vou perguntar uma coisa para o Renato, que eu pensei hoje. Antes do senhor falar sobre o seu governo como prefeito, a campanha política que ocorreu, que você disputou com o Rogério Cabral, que era o prefeito, né, que estava vindo como prefeito, com o Glauber Braga, que era um deputado federal, né, e o senhor aparecia na época, estava correndo por fora. Como é que foi essa campanha? Tem muita história dessa campanha? Olha, eu me lembro perfeitamente de todas as campanhas que eu fiz, que eu ganhei e que eu perdi. Eu acredito na democracia como uma forma ideal de governo, como dizia o Churchill, não foi inventado coisa melhor, né? Mas a verdade é que eu acredito na democracia e acredito também que a gente pode ganhar e perder, faz parte do jogo. Todas as minhas campanhas, por exemplo, quando eu fui candidato a vice-prefeito com Carlinhos Guimarães, nós fizemos uma campanha belíssima, propositiva, super leve, com propostas bem concretas, bem transparentes, e perdemos as eleições. Nessa campanha, agora, que você se refere, que nós vencemos para prefeito, foi uma campanha também muito solta, muito versátil, foi uma campanha que a gente fez a campanha de coração, mostrando a verdade, e nós aplicamos, tanto é que no nosso programa de governo, nosso plano de governo, nós conseguimos efetivar 85% do nosso plano de governo. Às vezes as pessoas não dão muita bola para isso, mas isso é um dado fundamental, porque é o que se promete na campanha. Então, quando você faz essa promessa, você tem que cumprir. Né? E nós conseguimos cumprir com 85%, porque você tem um dado que é muito importante também, que é o seguinte: você, quando vai entrar na prefeitura,
você está administrando o primeiro ano com o orçamento do ano anterior. Então isso causa um prejuízo nas tarefas. Agora, foi uma campanha muito propositiva, muito respeitosa, uma campanha leve, uma campanha solta, uma campanha que nós fizemos de coração, como foi feito todas as campanhas que nós participamos, ganhando ou perdendo. Mas quando que o senhor identificou que o senhor estava no páreo? O senhor entrou já sabendo que o senhor estava na disputa das cabeças, ou no decorrer da campanha a coisa mudou na interpretação do senhor? Na campanha mudou. No decorrer da campanha. No decorrer da campanha mudou. O senhor sentiu isso a partir dele, né? Sentimos isso, fizemos pesquisa e mostrava que havia um gráfico de crescimento nosso muito grande, de uma aceitação muito boa. E por isso é que nós vencemos, porque nós acreditamos verdadeiramente nessa possibilidade da vitória, de uma proposta renovadora. Tanto é que o nosso governo foi um governo mais técnico do que político, né? E talvez tenha sido esse o grande erro nosso, né, de fazer um governo mais técnico do que político. A gente tentou equilibrar, mas a verdade é que Friburgo precisava de um momento técnico, porque vocês vejam, por exemplo, o Instituto da Firjan, que fez a avaliação agora fiscal, Friburgo se coloca em segundo lugar na região, com a sua situação fiscal de excelente qualidade. Só perdemos para Bom Jardim, mas Bom Jardim nós convém destacar que Bom Jardim é um município, além de ser um município menor, Bom Jardim é um município que tem benefícios fiscais, tem subsídios, tem benefícios fiscais. Isso ajuda muito na questão orçamentária, entendeu? Entendi. Aí, já que o senhor falou dessa dificuldade, do erro e tudo mais, a questão da pandemia, né? Foi uma questão que pegou a gente aí de surpresa, tivemos que parar. O senhor entende que as ações que o senhor tomou, que a gente praticamente viveu, não chegou a viver lockdown, mas teve que fechar muita coisa na época do governo do senhor. Se o senhor tivesse feito diferente, abrir tudo, você acha que o senhor ia agradar mais politicamente? Não tenho dúvida. Se eu tivesse feito a coisa aberta, se não fechasse nada, não nos preocupássemos com a vida das pessoas, Javari, eu não tenho dúvida que politicamente teria sido um resultado diferente. A pandemia foi um grande desafio. Na verdade, nós tivemos 3 anos de mandato dos 4, porque um ano foi de pandemia e é uma pandemia difícil, porque no início você não sabia, amigo, o que você podia fazer, você não tinha vacina, você não tinha... Então eu tomei as decisões baseadas no corpo técnico, no grupo técnico que tinha, das informações que nós tínhamos, das orientações da Organização Mundial da Saúde, que era justamente para que a gente preservasse a vida. Agora, por outro lado, é uma decisão muito, muito difícil, porque a gente sabe das dificuldades que as pessoas passaram nos seus negócios, na economia como um todo. A gente está vivendo isso hoje ainda mais. Agora, o que me tranquiliza, o que afaga meu coração, é ver o resultado do gráfico de óbitos que aconteceram em 2020 e que está acontecendo em 2021. Seria mais ou menos algo em torno de 200 óbitos em 2020 e quase 600 óbitos em 2021, já com a vacina. Então, acho que a decisão pela vida foi acertada. A decisão política é que eu talvez ache que não. O senhor não pensou em fazer um rodízio de CNPJ, por exemplo? Não, essa loucura nós não pensamos não. Muito inovador. A gente estava muito preocupado com a situação, mas não deu para pensar nessa bobagem. Fica para o próximo. Prefeito, dentro da sua concepção, né? A maior dificuldade em ser prefeito? Qual foi o maior desafio do senhor? Vamos colocar desafio, porque a pessoa, por exemplo, quando eu me candidatei a prefeita, porque na verdade eu acreditava e acredito muito no nosso trabalho, e além disso também é uma honra ser prefeito de Nova Friburgo. É um cargo que enobrece qualquer pessoa, que faz com que as pessoas possam pensar a cidade, refletir sobre a cidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é hoje o que a gente mais luta, o que a gente mais deseja. Agora, tem muitas dificuldades, né? Você tem a dificuldade, por exemplo, eu posso aqui falar com a maior, esse caso da pandemia foi uma grande dificuldade. Sim. A montagem de equipe, é muito difícil você montar a equipe, porque hoje a gente tem uma situação
que os funcionários públicos eles estão com medo de fazer participação em processos, de assinar. Então existe uma dificuldade muito grande na montagem da equipe. É uma coisa assim realmente muito difícil. Além de tudo também é aquela vontade de você querer fazer as coisas e às vezes você tem a solução, mas aí você precisa entrar em processo administrativo. Você precisa entrar em licitação, você tem que cumprir a lei. Sim. Né? E ao cumprir a lei, às vezes você perde o time de fazer as coisas corretas. Fica demorado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós fizemos, com a venda das ações da Energisa, nós fizemos obras estruturantes. Fizemos a obra do Hospital Raul Sertã, desde a galeria de água pluvial e água e rede de esgoto, passando pela parte também da parte elétrica, que é uma coisa que precisava ser feita, obras que são escondidas e que as pessoas às vezes não dão o devido valor. As obras do hospital, dos postos de saúde, de reformas, de construção de novos postos, a obra da rodoviária, que era um desejo da população, aquela cobertura ali para dar segurança, para dar conforto, né? Essa questão também da via compartilhada, que é uma obra importante. Nós estamos acompanhando hoje pelo mundo o que há de mais avançado são as ciclofaixas, são as ciclovias, é uma nova alternativa ambiental e no sentido também de você fazer o trânsito fluir melhor. Nós nos preocupamos em fazermos isso. A ponte de São Geraldo, que era um desejo de 30 anos, eu era vereador quando o Heródoto calçou aquele trecho ali da ponte até São Geraldo. Né? Uhum. E hoje nós conseguimos realizar essa ponte também, fazer essa construção, essa obra. E na verdade, ou várias escolas também que nós fizemos, a escola que leva o nome do meu pai no Floresta, que é linda, a escola também de Varginha, Juscelino Kubitschek, que é uma escola espetacular, com um ginásio, só que nós inauguramos sem a presença de quem realmente usufrui ali, que são os alunos, são os professores, são os pais. Uhum. Né? Então, até tem sido muito convidado para ir visitar essas escolas, porque, na verdade, as pessoas estão querendo me agradecer por essas obras, né? Então, realmente é uma situação assim, especial que a gente está vivendo nesse momento de várias angústias, né? De várias angústias, de várias situações que a gente está vendo e que, de fato, na verdade, foram começadas e iniciadas no nosso governo. Um dia desse estava conversando com o Jaguari, um pouco antes de a gente tentar marcar a entrevista com o senhor, estava falando, conjecturando algumas situações, falava assim, né? Tem tempo que Nova Friburgo não reelege um prefeito, e eu estava levantando uma hipótese que era o seguinte, a gente está razoavelmente próximo a alcançar um segundo turno de prefeitura, ainda não alcançou por conta dos votantes, mas isso faz com que o prefeito eleito tenha sempre uma minoria muito inexpressiva de apoio, né? Uhum. Parece que o prefeito atual tem 10%, 15% de... A eleição dele foi com mais ou menos 10% de votos. Então, assim, você ter 10% de voto, na realidade, se reflete você ter 90% de oposição. Então, assim, é sempre muita gente para falar mal, o que é comum, e que acaba ficando maior ainda com uma situação dessa. Assim, quem está à frente de um cargo público, naturalmente, já recebe crítica de tudo quanto é lado. E quando essas críticas são aumentadas, eu vejo isso como um fator complicante da administração pública. É verdade. É verdade. Você sabe que, por exemplo, a quantidade de candidaturas, ela aconteceu em vários municípios também, nós tivemos muitos candidatos a prefeito. Isso tem uma explicação. Na verdade, os partidos não podiam coligar. Então, os partidos, para fazer vereador, para eleger na legenda, precisavam de ter um puxador de votos, que no caso é o candidato ao prefeito. Daí, então, todos os partidos estimularam muito que essas candidaturas acontecessem. Isso aconteceu em vários municípios, de capitais, inclusive, também. Agora, eu concordo plenamente com a sua análise, amigo, porque é uma análise perfeita. Você tem hoje, é interessante isso, que Friburgo ainda não tem o segundo turno, né? Por exemplo, Petrópolis já tem o segundo turno. Então, no segundo turno, você tem um resultado mais qualificado, vamos assim dizer, né, do percentual. Tem um apoio maior. Tem um apoio maior, né? E às vezes também o segundo turno faz com que as pessoas votem no menos pior, ou no mais simpático, ou no menos simpático, né?
Enfim, eu acho que isso tem acontecido até a nível federal. Sim, verdade. Né? Jorge, você é um cara da educação, né? Um pedagogo. Assim, uma coisa assim que sempre me aconteceu, o senhor sabe que eu trabalho há muitos anos lá na prefeitura também, é o seguinte: a educação, ela, querendo ou não, ela sempre funciona, ela tem um relógio que ela funciona. Você sabe que a educação vai começar o ano com a merenda, você sabe que a educação vai começar o ano com papel A4, com material de professor e tudo mais. Por que a saúde nunca consegue, pelo menos, ter esse relógio básico, de ter o medicamento já para o cara já está lá com o medicamento? Por que a saúde corre com tanta dificuldade? Olha só, nós quando entramos na prefeitura, nós tivemos muita dificuldade com relação a equipamentos e também a medicamentos, principalmente. Nós tivemos o caso, por exemplo, da empresa de alimentação que estava lá, que não queria mais continuar. Nós tivemos que fazer um emergencial dentro da lei e logo em seguida fazermos a licitação. Nós também temos o seguinte: essa questão da licitação do medicamento é uma questão muito difícil, porque às vezes você bota ali o valor mais baixo possível e o medicamento já aumentou de preço. E o medicamento no Brasil sobe de preço assustadoramente. Então você, com isso, às vezes a licitação dá deserto, às vezes a licitação não aparece ninguém lá para... O deserto significa que não aparece ninguém para poder fazer. Visita, né? Ou então, às vezes, a pessoa aparece, mas dá o preço só em cima daqueles remédios, daqueles medicamentos que eles sabem que estão com preço de mercado. Aqueles que estão com os preços mais baixos, eles não dão. E além disso, é o seguinte: eu acho que nós tentamos isso de todas as maneiras, que era criar um pacto na saúde. Né? Eu acho que a saúde, ela não pode ter uma conotação política. Você nunca me viu no hospital fazendo oba-oba ou construindo qualquer tipo de discurso que pudesse justificar qualquer situação ou botar a culpa em outro. Nunca fiz isso. O que a gente fazia simplesmente era confiar na equipe. Montamos uma equipe, montamos duas equipes, e aí, veja bem, o administrador, ele tem que ter um compromisso de confiar na sua equipe. E a equipe é que vai tocar o assunto, é que vai tocar a pauta, é que vai realizar, é que vai acontecer, porque todos aqueles que estão ali na frente, né, principalmente na saúde, né, que é uma gestão, inclusive convém ressaltar também, que Friburgo recebe também muitas pessoas que vêm dos outros municípios. Né? Então, cada vez mais, eu até achei esquisito a prefeitura ter diminuído o orçamento da saúde para o ano que vem, porque a saúde você tem que justamente ampliar. Por exemplo, eu tive minhas contas de 2018 rejeitadas porque não houve dolo nenhum, não houve nenhum tipo de sacanagem, não houve nenhum tipo de malandragem. É porque nós investimos a mais em educação e a mais em saúde, porque a gente acreditava que investindo mais nós íamos melhorar, como de fato melhoramos. Né? Se você pegar, por exemplo, hoje, e isso não comprometeu a questão fiscal, haja visto o trabalho que a Firjan apresentou essa semana. Então, João Guarê, realmente é muito difícil. Agora, você tem que ter uma equipe realmente boa, competente, envolvida, para que a gente possa ter... E outra coisa também, nós deixamos na nossa transição, nós fizemos a transição mais democrática de todos os tempos. Uma apresentação de projetos, aceitamos todos os pedidos que o prefeito solicitou, nós aceitamos no sentido de renovação de contrato, no sentido de ampliação, tudo foi aceito, porque nós acreditamos, deixamos gasolina no tanque para as ambulâncias andarem, deixamos 5 ambulâncias novas, né? Enfim, fizemos um trabalho. Agora, infelizmente, às vezes a pessoa não reconhece isso, né? O senhor não pensou em diminuir o orçamento da saúde e construir um novo hospital? Olha, porque o nosso prefeito falou isso. O segundo, né? É o segundo. Mas você sabe, querido, que nós não pensamos em construir um outro hospital, não. Nós pensamos em construir mais 2 UPAs. Uma em São Geraldo e uma em Olaria. Por que nós pensamos isso? Porque a UPA, ela é tripartite. Ela é administrada pelo governo federal, governo estadual e governo municipal. Isso é um facilitador. Se ela custa R$1 milhão por mês, são 300 e poucos mil reais para cada um. Então isso é um facilitador. A obra da UPA é uma obra barata, porque é uma obra que você faz a montagem dela rápida. Os equipamentos são mais caros, a manutenção que é cara. Então o que a gente investiu muito foi na recuperação do Hospital Raul Sertã.
para que ele possa ser realmente um hospital de referência, as obras de infraestrutura que nós fizemos lá, né? Essa obra de rede de água e de esgoto, essa obra é fundamental, Jorge. É fundamental porque ela faz com que diminua as pessoas se contaminarem no hospital, entendeu? Fizemos lá todo esse trabalho, todo esse processo. Agora, sem dúvida nenhuma que um hospital, por exemplo, o Hospital de Cura do Câncer, nós somos favoráveis ao hospital, mas a prefeitura não está no contrato. É só o Estado e o governo federal, porque o município não tem condições financeiras de bancar a manutenção do hospital. Nós, inclusive, chegamos a propor que ali fosse feito só tratamento, que as cirurgias continuassem no Rio, né? Aí já você teria uma condição boa de fazer com que ele funcionasse bem e com qualidade. Porque é importante que a gente fale de qualidade, porque você fazendo as coisas com qualidade, você está atendendo e está dando qualidade de vida para a população. Isso tem que ser pensado também, né, prefeito? Eu lembro na época do prefeito Serginho que chegava toda hora uma emenda para fazer um posto de saúde, alguma coisa, mas não adianta você construir e não botar os equipamentos lá dentro, porque tem o custo do equipamento, tem o custo do pessoal, você tem que ser calculado. O profissional tem que estar lá. O profissional tem que estar lá dentro. Foi ótima a sua fala, Javari, porque às vezes tem um deputado bem intencionado que ele chega e fala assim, ó, apresentei uma emenda para o município, mas ele não combinou com o orçamento do município. Então, Jorge, você às vezes você recebe a emenda, aí você, para cumprir aquela emenda, você tem que fazer a contrapartida. Às vezes o município não tem um recurso para cumprir a contrapartida. Por exemplo, teve uma emenda que foi apresentada para o Terra Nova, que o terreno não pertencia à prefeitura, e a prefeitura só pode construir naquilo que for do seu bem próprio, do seu patrimônio. E o terreno lá ainda estava envolvido com a Odebrecht, que a Odebrecht é que fez a obra, aí desapropriou, aquilo está na justiça, é o governo do estado. Então aí às vezes as pessoas não entendem que a gente quer fazer as coisas, mas às vezes não faz. Por quê? Porque tem um empecilho da lei no sentido logicamente positivo. Eu vi uma vez conversando com um ex-secretário de Educação, que é o Ricardo Gruber, né? Está até marcado uma entrevista aí com ele também. E ele falava de um período que ele estava, em que foi ofertado para a prefeitura uns ônibus novos, né? É verdade. E ele estava falando, pelo amor de Deus, eu não queria aquele ônibus de jeito nenhum, porque a manutenção daquilo era impossível, inviável, não tinha peça, você não tinha motorista concursado para dirigir. E tinha que ir pegar, porque você não vai pegar, a população vai estranhar. Quando você ganha um ônibus, você não vai lá pegar. Exatamente. Aí você pega, vai lá, e aumenta sempre o seu custo de manutenção, porque você não tem motorista, você tem que ter um lugar para guardar. A oficina nossa é bem difícil, porque tem pouca gente. Só pegando esse gancho que você falou, eu acho o seguinte, por exemplo, você chega em Brasília para buscar a emenda ela é para o Brasil inteiro igual. Ou então quando é um patrocínio, uma verba de patrocínio, da mesma forma. Eu acho que o governo federal devia descentralizar e dizer o seguinte, na região de Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, quais são as características dessa região? Pede esse tipo de ônibus ou pede um outro tipo de ônibus? Pede um tipo de máquina, por exemplo, você aqui em Friburgo, Patrol, reto escavadeira, é sempre bem-vindo, porque nós temos quase 1000 quilômetros de estradas vicinais, né? Agora, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, Patrol, ela serve muito pouco, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que tudo é muito a questão de você analisar o que é importante para aquele município ou para aquela região. Nós temos hoje, por exemplo, no sul do país, vários consórcios de equipamentos, de mão de obra, entre os municípios, exatamente para criar facilitadores e que o serviço seja executado com mais rapidez e com mais agilidade, porque são equipamentos que estão atendendo aquela região, entendeu? Entendi. Eu acho que, e fora o que você falou, né? Que você quando recebe um ônibus, não é questão do ônibus, você tem que ter o motorista, o combustível, a manutenção, o pneu, e por aí vai. E aí, toma que o filho é seu, né? Dei um ônibus aqui de novo, tem que pegar. É isso mesmo. Prefeito, o maior erro na gestão, senhor? Maior erro? Rapaz, a gente comete muitos erros, né? Não, são erros que a gente comete, não porque a gente quer cometer, logicamente. Ninguém sai de casa dizendo assim, eu saí hoje para errar, né? É. Só a defesa do Flamengo em bola alta, né? Saiu hoje para perder pênalti, né? Mas olha, eu diria para você que o maior erro
O maior erro foi de nós termos feito tudo da maneira que a gente fez e que a população não entendeu direito o que a gente fez. Então, acho que nós não comunicamos bem. Acho que nós fizemos um governo bom, de muitas obras, de muitas realizações, mas nós não comunicamos bem. Então, porque na verdade nós não tínhamos uma agência de publicidade. Você com a agência de publicidade, você tem um facilitador. A agência nós conseguimos licitar já no final do governo, né? Então, acho que o maior erro foi a falta de comunicação, foi a falta de mostrar tudo aquilo que nós conseguimos realizar, porque uma coisa eu digo a vocês, amigos, e a vocês que estão nos assistindo, eu tenho minha consciência absolutamente tranquila de que eu trabalhei muito, de que eu realizei muito junto com a nossa equipe, com certeza. O senhor não pensou em fazer um podcast com Fala Friburgo? Né? A gente, eu acho ótimo. Está aceito o convite? Ele é concorrente nosso. Concorrente não, né? Isso é engraçado. Isso é engraçado. Eles são. Prefeito, as últimas eleições, o senhor entrou lutando muito, mas as chances reais de vencer existiam mesmo? As pesquisas mostravam isso? Como é que o senhor analisa essas últimas eleições? Na verdade, a população brasileira ela tem tido cada vez mais repulsa à política, o que é uma pena, porque a política faz parte da vida de todos nós temos que participar como candidato, ou votando, ou enfim, perguntando, questionando, dialogando, né, que eu acho que é importante que a gente faça isso sempre. Então, na última eleição, nós tínhamos uma certeza de que a eleição seria disputada passo a passo. Tanto é verdade que a gente conseguiu realizar o projeto dos 200 anos da cidade, que foi um projeto vitorioso, e depois nós conseguimos realizar e programar as quase 40 obras que nós realizamos com a verba que foi das ações da Energisa. Então nós verdadeiramente acreditávamos, porque havia uma pesquisa, e a pesquisa mostrava claramente que havia uma indecisão da maioria do eleitorado. Né? O eleitorado demorou muito para decidir. E quando veio a pandemia atrapalhou muito, tanto é que ficou numa dúvida se teria eleição, se não teria eleição. Uns defendiam que a eleição poderia ser feita no ano seguinte. Enfim, foi realmente uma confusão muito grande. Mas com certeza que nós acreditávamos, mas infelizmente não foi possível e faz parte da democracia. Faz parte da democracia. E nós continuamos aqui em Friburgo. Vamos fazer um trabalho agora de projetos para Friburgo, juntamente com o instituto que a gente está criando, para que a gente possa desenvolver parcerias em prol e benefício de Nova Friburgo. Porque eu sou daqueles, sabe, amigos, que eu acredito muito no desenvolvimento da cidade, na parceria efetiva e na empatia. O que eu quero para você é o que você deseja para você na sua vida. Eu não posso querer para mim o que eu desejo para você, né? Então a relação hoje é o seguinte: eu quero o bem de Nova Friburgo. E o bem de Nova Friburgo, sem dúvida nenhuma, é a realização de obras, da cidade continuar crescendo, desenvolvendo a educação, melhorar a saúde. E com isso, nós estaremos sempre participando em prol da cidade. Na semana passada, a gente esteve com o Ricardo Reis, que foi secretário do senhor, né? Isso, secretário de Turismo. Engraçadíssimo. Uma figuraça. E ele estava falando muito dessa junção público-privada, né? Em especial ali na área dele que teve, né? Mas a gente viu essa situação das praças, né? Os canteiros que tinha essa administração privada ali, foi cedida aí ao Decheles, à Casa Friburgo, para cuidar das praças. O senhor vê isso como um ponto positivo? O senhor investiria nisso novamente? Altamente positivo, altamente positivo. Eu acho que a parceria público-privado, eu acho que o município ele tem logicamente que ter a sua educação de qualidade, a sua saúde de qualidade, mas tem áreas que nós precisamos dessa parceria, né? Para que a cidade possa desenvolver com equilíbrio, com planejamento. E essa questão das praças floridas, esse é um projeto que nós fizemos em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Uma parceria muito interessante e que eu tenho certeza absoluta que foi uma parceria de sucesso. Pena que ela deu uma meia parada agora, né? Uma parada inteira talvez, né? Porque na verdade esse também é um grande defeito. Por exemplo, todos os projetos que nós encontramos na prefeitura quando nós entramos como prefeito, todos,
nós conseguimos levar à frente. Seja de construção de ginásio, seja de construção de colégio, de escolas, todos os projetos. Nós aproveitamos porque isso faz com que você diminua o custo da obra, diminua o custo do que você vai estar realizando. Valoriza o dinheiro do contribuinte. Né? Valoriza o dinheiro do contribuinte, valoriza o projeto. Você tem que fazer, logicamente, adaptações, o que é perfeitamente natural. Agora, nós também nunca deixamos de valorizar o que outros prefeitos fizeram. Por exemplo, eu sempre falei do Festival de Inverno. Na época eu estava no SESC, o Festival de Inverno começou na gestão do Dr. Paulo Azevedo. A gente sempre falava isso. E quando a doutora Saudade entrou, eu procurei a doutora Saudade e falei, doutora Saudade, o SESC tem todo o interesse em patrocinar o Festival de Inverno. Ah, é mesmo? Ela falou, eu falei, é verdade. Aí ela falou assim, vocês não podem ajudar para fazer o término da obra do Teatro Municipal, ali na Praça do Suspiro, e o SESC, toda a parte de cadeiras, de som, de luz, foi o SESC que fez a doação. E sabe o que o SESC pediu em troca, cara? O SESC teria uma programação de cantores, de artistas, de teatro, de shows, e nós fizemos essas apresentações lá. Então, essa é a verdadeira parceria, né? A parceria equilibrada, a parceria que todos se sintam úteis, parceiros, e efetivamente que haja um ganho para a comunidade. O senhor ainda pensa em política eleitoral? Eu penso muito, não consigo deixar de pensar. Se o senhor for eleito, o senhor não vai processar a gente, não, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá aí o compromisso. Olha o compromisso. Meus amigos, durante os 4 anos de prefeito, eu nunca questionei nenhuma situação na justiça que não tenha sido justa. Nunca. Eu acredito na comunicação, acredito no bom humor, acredito na crítica pela crítica, mas a crítica construtiva é muito importante. Eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma muito equilibrada. E acho que isso contribui muito para que a gente possa ter a democracia nossa, que é novinha, né? É bem novinha. Tanto é que o pessoal estava preocupado com ela agora ultimamente, e no entanto a gente está querendo construir e fortalecer cada vez mais essa nossa democracia. A gente, desde muito jovem, sempre gostou muito de política, né? Sempre conversou, sempre debateu muito sobre política. E pegando esse gancho que o senhor está falando sobre dar continuidade às administrações passadas, né? A gente não pode deixar de falar, acho que foi a minha primeira grande paixão política, que era o Leonel Brizola, né? E a gente, assim, via com muito pesar, assim, na área de educação, em que eu me apaixono, todo o trabalho dele na construção dos CIEPs, né? E tudo aquilo que o Moreira fazia quando entrou logo após a gestão do Brizola, que era para terminar com os CIEPs, né? Era um projeto que ele não queria levar à frente. Mas o Jaguaré já me contou aqui, em off, que só tem uma história do Brizola sensacional. A gente não podia perder essa oportunidade. Meu amigo, eu queria só registrar o seguinte, que eu faço política desde que eu me entendo por gente. Nós subíamos o Floresta, eu, papai dirigindo uma Kombi, eu segurando o microfone para ele fazer o discurso. Tipo Cacau. Um abraço para o Cacau. Eu tenho ideia de que eu teria uns 10 anos de idade, né? Depois fiz política estudantil, me candidatei a vereador, vivi também depois um período no terceiro setor, que foi o SESC, que a gente já falou aqui. Agora, eu tive a honra e a felicidade de ser chefe de gabinete do deputado Carlos Guimarães. Carlos Guimarães era líder do governo Leonel Brizola na Assembleia Legislativa. Então o senhor tem bastante história no lugar. Tem muita história. Marido da Ledir. Marido da professora Ledir, minha professora. Minha também. Professora de português e francês. Maravilha. Você sabe que o Brizola teve uma reunião que os deputados estavam pedindo um encontro com ele, e foi feita então a reunião na casa do Brizola, né? Ali na Avenida Atlântica. E aí então o Brizola, quando os deputados chegaram lá, sentaram à mesa e tal, o Brizola falou o seguinte, ele era muito educado, né? O Brizola era um homem muito educado. E aí o Brizola perguntou, pois não, deputados, eu que devo a honra aqui da visita e tal. Aí teve um deputado, acho que é melhor não contar o nome dele, não, eu não sei se ele está vivo ainda. O deputado X, né? O deputado X. Ele falou assim, governador,
eu indiquei o chefe da inspetoria de fazenda lá do Meia e até agora não saiu a nomeação. Aí o Brizola olhou para Carlinhos Guimarães. Carlinhos eu posso dizer porque é meu parceiro, meu companheiro, quem é uma pessoa que eu admiro muito. Aí virou para o Carlinhos e falou assim, Carlinhos, que gravata bonita é esta, Carlos? Aí Carlinhos que absolutamente não era ligado nesse negócio, né, de moda. Aí Carlinhos olhou para a gravata dele e falou, o senhor gostou, governador? Gostei, Carlos. Onde compraste? Aí Carlinhos, comprei em Friburgo. Ah, então a próxima vez que eu for em Friburgo, o senhor me avisa a loja que eu vou lá comprar uma gravata como essa. Ninguém falou mais de nomeação, ninguém falou mais de nada. Foi a forma dele dizer, não trato desse assunto, né? Não trato desse assunto. E você sabe, rapaz, que o governador Brizola teve uma vez que ele veio aqui para a exposição de Cordeiro, né? E aí teve um encontro, o helicóptero, ele veio de helicóptero, e antes da chegada dele tinha uma senhora, rapaz, falando mal dele, mas falando muito mal, rapaz, aquele constrangimento, rapaz, e era numa casa de fazenda, numa fazenda, né? E nós estávamos lá esperando ele para acompanhá-lo até a feira, que é lá no parque de exposição ali de Cordeiro, né? Jaguaré, Jorginho, você sabe o que ele fez? Ele desceu do helicóptero, o que é sensibilidade? Eu não vi ninguém avisar ele não, cara. Ele foi direto cumprimentar a mulher que estava falando mal dele. Eu não vi ninguém, porque ninguém chegou para ele, não deu tempo, cara, de falar com ele, que ela estava falando mal dele. Aí, rapaz, não deu 5 minutos, ela estava elogiando ele até a estratosfera, cara. Até a estratosfera. E tem também uma passagem que eu considero assim, uma passagem que foi uma coincidência. O Brizola teve a votação das contas dele também na Assembleia Legislativa, e nesse dia eu estava na Assembleia, eu já não era mais o chefe de gabinete, já estava um novo governo, o governador era Marcelo Alencar, e Brizola teve as suas contas aprovadas por um voto, né? E eu vi Brizola, que é, poxa, sem dúvida nenhuma, um dos líderes da política nacional em todos os tempos, né? Você viu o Brizola lá indo de deputado em deputado pedindo que votasse pela aprovação das contas dele, né? E você citou o caso dos CIEPs, é o caso que nós estávamos falando aqui, Jorge, do processo de continuidade. Exatamente. Se o CIEP tivesse dado continuidade na proposta do professor Darcy, puxa, se aquilo tivesse de fato ido, agora o que aconteceu? Entrou um outro governo, não, isso aqui é Brizola, tanto é que chamaram de Brizola. Aí que nego não quer continuar, que é um absurdo, que é um absurdo. Isso aí nós teríamos um outro campo hoje, sem dúvida nenhuma, na área de educação, mas principalmente na questão social, né? Eu participei da primeira inauguração do CIEP, que chama-se Tancredo Neves, ali na Glória, no Rio de Janeiro, que o presidente era José Sarney e o governador era Brizola. Sarney veio na inauguração, Brizola estavam lá, porque havia um entendimento de que aquele projeto era um projeto maravilhoso, lindíssimo e de grande alcance social e educacional, sem dúvida, e esportivo também. De tudo. É, você passa ali naquele CIEP de Papucaia, rapaz, dá gosto ver. É bonito, né? Bonito, organizadinho, você vê lá mais de 300 bicicletas, que as crianças ali devem se deslocar de bicicleta, né? É uma referência, cara, uma referência. Eu acho que foi a primeira vez que se pensou em alimentação, um estudo prolongado, um estudo integral, tratamento dentário, esporte, biblioteca, piscina, exatamente, fantástico. Agora, prefeito, para terminar essa primeira parte, antes do bate-bola, do ping-pong, a culpa é do governo passado? Você vai responder? A culpa sempre é do ano passado. Independente de qualquer coisa, a culpa é do governo passado. Isso é muito triste. Né? Porque eu acho que a gente fala aqui dessa maneira debochada, mas realmente é muito triste. É muito triste porque a gente sabe que as coisas não são assim, né? Tanto a prova maior é o seguinte, falava que nós não tínhamos deixado recursos, né? Nós temos todos os extratos bancários das contas dos valores que foram deixados especificamente. Por exemplo, eu cito um caso
da obra, da feira de olaria, que nós, na verdade, queremos melhorar a feira em todos os seus aspectos, do trânsito, do atendimento, do banheiro limpinho e fazer um espaço multiuso. Mas está melhorando, porque instalaram uma piscina lá, você não viu esse dia, não? Tá Pois é. E, no entanto, nós deixamos o recurso casadinho para aquela obra, né, que são das ações da Energisa, nós temos tudo isso computadorizado. E, no entanto, a gente está sabendo que estão criando dificuldades com relação à obra. E a feira, se estivesse mudando a feira para um outro bairro, mas não, a feira está mudando para 50 metros ao lado. Então, eu acho que isso aí é um processo que as pessoas deviam entender. Então, as coisas boas são deles, as coisas ruins são do outro governo. Não é correto agir assim, não é correto, não faz sentido, não tem sentido um negócio desse. Prefeito, essa ex-prefeita, a gente recebeu aí algumas perguntas de internautas, né? E algumas, infelizmente, não tiveram a autoria do jeito que a gente esperava, então a gente eliminou. Mas o Pierre Passos, irmão de Adelvan, perguntou o que o senhor acha da gestão atual do governo. Eu imediatamente perguntei para ele sobre qual gestão, mas ele não me respondeu. O senhor... O que o senhor pode falar para o Pierre, por favor? Eu faço das suas palavras as minhas. Viu, Pierre? Na verdade, a Prefeitura de Nova Friburgo é composta de pessoas, de homens e mulheres, que fazem um trabalho maravilhoso. Tem pessoas que têm lá uma vida inteira dedicada. E essa equipe foi desmontada, dizendo, essa aqui era do governo do Renato. Às vezes as pessoas estavam lá há 20 anos. Essa aqui é do governo do Rogério, estava lá há 20 anos. Não faz sentido isso. Então você, sem equipe, você não consegue realizar. Você não consegue licitar, você não consegue colocar as coisas em prática, não pode ter assédio moral, que é uma coisa absolutamente equivocada, sem sentido nos dias de hoje. Eu acho um absurdo isso, e nós estamos tendo isso de todas as maneiras, de todas as formas. Então, infelizmente, eu vejo a atual gestão de uma maneira muito triste, e faço questão de deixar isso claro, porque a gente está aqui para fazer uma crítica construtiva. Se tivesse boa, nós estaríamos dizendo que estaria bem boa, né? Nós vimos a secretária de saúde ir a Brasília para pedir verba e fazer propaganda de uma loja com a sua roupa. Que isso? Que história. Mas era uma roupa bonita. Não, sem dúvida nenhuma. Vai deixar registrado esse carro. Era bonito. Mas é um erro, né? Só para citar uma situação como essa. Então, infelizmente, o caso, por exemplo, o mico do ano, eu já dou aqui o meu voto, foi a questão da Itapemirim, né? Porque nós fizemos os subsídios, nós fizemos a licitação que deu deserta, nós fizemos todo o trabalho para que o preço da passagem diminuísse, dando subsídios, e, no entanto, eu fui tão criticado sobre isso, e, no entanto, o governo atual teve que pagar o mico de assinar um contrato com uma empresa que todo mundo sabia que era inidônea, que não tinha condições, que não tinha capacidade, com vários e vários processos no Brasil inteiro, e, no entanto, pagar esse mico, e esse mico realmente vai ficar para a história. A gente fez uma reportagem investigativa desse assunto e a gente, essa semana, estava até falando que na reportagem que a gente fez, a gente até esqueceu de colocar um dado, né? Porque a briga toda era, eu não posso dar subsídio de 400 mil e não aceito a passagem a 4,20, a passagem é 3,95. Esse foi toda a briga do atual prefeito quando ele não era prefeito. Falou, brigou, tirou a companhia, botou a companhia e tal, não sei o quê. No final das contas, resolveu o problema do jeito que a gente menos esperava, né? Ele aceitou toda a situação, ele pegou, deu o subsídio de 400 mil que ele não podia dar, a passagem que era 3,95 foi para 4,20 e a gratuidade de 60, 64 ele perdeu. Querido. Exatamente. Segundo voto, hein? Já tem 2 aqui. Vai votar nesse, ó? Pô, isso aí é Comigo pesado. já tem 3. É pesado. A Itapemirim realmente é pesado. Aí a gente ainda perdeu 68 milhões de investimento que a Itapemirim veio para cá para não ter lucro. E deixou de ser só uma cidade de referência, só uma cidade de governo.
É isso. Então, chegando à segunda etapa aí do programa, onde a gente faz um ping-pong, né? As perguntas mais diretas em que a gente faz para todos os convidados, né? E acaba que a primeira e a segunda, elas acabam às vezes se confundindo, se juntando aí, né? Então, prefeito, vamos fazer ex-prefeito, vamos fazer as duas de uma vez só pode separá-las ou que seja uma resposta que contemple as duas. A história mais engraçada e a maior gafe que o senhor... Normalmente a gente fala da gente, mas se eu quiser falar de outro, não tem problema não. A mais engraçada eu fico com a que eu contei da Câmara. Sim, foi boa. Eu acho que aquela foi realmente... Foi uma boa história. Sui generis, né? Muito engraçado. E a maior gafe, rapaz, eu tive uma gafe quando foi que vieram os suíços, né? E aí, rapaz, tem uma moça que se apresentou a mim dizendo que estava no comitiva e tal, não sei o quê, pereré. Aí daqui a pouco chegou um senhor idoso, né? E aí ela começou a conversar com ele e tal, não sei o que, eu virei para ela e falei assim, olha, você veja então com seu pai, o melhor local e tal. Quem nunca, né? Aí ela falou assim, não, é meu marido. Aí rapaz, aquilo me tirou do ponto de equilíbrio. É muito bacana. Não é muito legal Eu isso. pensei que você ia contar aquela história do Yutinho no teatro. Hein? Aquela história do Yutinho no teatro, tocando violão e imitando peixe, mas essa é boa. Mas essa história acho que merece contar, né? Essa é boa. Não é? É boa. Eu tive vai gostar, vai. Vai gostar. Grande Jaburu que fazia uma peça de teatro, né? E eu então fui levar meus filhos, pequenininhos, né, Renato e Otávio, para assistir a peça musical, né? E cheguei aí, rapaz, quando entrou no palco, tava o Yutinho com um plástico e uma porção de peixinho atrás assim, ele na guitarra, e as ondinhas vão, as ondinhas vão. Tinha uma hora que os peixinhos mexiam com a boca. Aí o Yutinho ficava assim, ó. Rapaz, depois de alguns anos eu fui me encontrar com o Yutinho e falei, Yutinho, me lembro que você mexeu com a boca ela fazendo a imitação do peixinho. Só faltava ser um baiacu, né? Grande Yutinho, beijo pra você. Um abraço, meu irmão. Eu soube de uma gafe uma vez, não vou falar aqui também o nome, pode ser que até a gente venha entrevistar a pessoa um dia, né? De um vereador que estava conversando com outro amigo e entrou uma mulher, mas ele olhou a mulher e a mulher era tão feia, tão feia. Eu conheço essa história. E ele falou com o cara, falei assim, cara, nossa, mas que mulher feia, né? E o cara falou, é minha esposa. Ele botou a mão no coração, né? Ai, meu coração. Ele sentou no meio-fio e começou a vomitar. Esse a gente não pode falar, mas já que eu conhece, já sabe quem é. Essa história é muito boa, cara. História contada por Guilherme Cardoso. Guilherme, qualquer dia a gente vai estar junto aqui também. É muito bom. Jago. Prefeito, essa pergunta vem no nosso ping-pong. Você por você, sua pior versão. A minha pior versão? Rapaz, são tantas. Mas a minha pior versão, eu vou te falar aqui de todo o coração. Eu gosto de ouvir as pessoas falarem sobre mim. Então, quando todo mundo diz que eu sou muito calmo, isso pode ser a minha pior versão. Entendi. Até porque eu sou bravo, né? Você sabe que teve uma vez no Sesc, que teve uma mãe na escolinha, que ela falava assim para a filha, você fica quieto, senão eu vou te chamar o Renato bravo. A menina me olhava, rapaz, ficava com medo danado de mim. Até que um dia ela me conheceu e viu que eu era muito calmo, muito tranquilo, né? Aí ela falou assim, mamãe, você mentiu pra mim, não é bravo, não. O sobrenome bravo mexe muito, né, com as pessoas, né? É verdade. Mexe muito. Renato, medo injustificado. Eu vou até te explicar. Eu tenho assim, eu não durmo com porta de armário aberta. E nem Tem que com fechar. o chinelo virado. Porta de armário aberta não tem jeito. Eu levanto, pode estar o frio que estava fechado. Não cabe. Eu fico assim com bastante medo de altura, rapaz. Tem medo de altura. Anda de roda gigante? Rapaz, você sabe que uma vez eu fui na Montanha Russa, ali em Niterói.
tinha uma montanha-russa nas Barcas, que era uma montanha-russa antiga, que não tinha nenhuma... quesito de segurança. Nenhum. E aí, rapaz, quando entrou no barquinho, né? Era um barquinho, né? Quando entrou no carrinho, né? Quando entrou no carrinho, estávamos eu, meu primo, Feliciano, Joel e a esposa dele, na época namorada, Eliane. Aí, rapaz, nós entramos e eu acabei que bobiei, rapaz, eu fiquei na frente. Essa sempre cai isso. E o Feliciano na minha frente, rapaz. Ele era o primeiro, eu era o segundo. Aí subimos, aquela beleza, aquela vista toda do Rio de Janeiro, todo mundo feliz. De repente, rapaz, aquilo começou. Rapaz, quando o carrinho parou, a Eliane estava desmaiada, coitadinha. Foi preciso socorrê-la, rapaz, de tanto... Você sabe que depois daquilo eu nunca mais andei em montanha-russa? O engraçado é assim... O medo que eu tenho é montanha-russa. Quando a gente vê os critérios de segurança que se utilizam hoje, é verdade. A gente vê, porque hoje, quando você vai para o negócio, é tanto cinto de segurança, é isso, é aquilo, é distância e tal, não sei o quê. E o que era antes, ele não morreu de preguiça. Verdade. Você falou uma coisa muito certa. Era carrinho de madeira. Era tipo um carrinho de madeira. Se segurar e tinha uma parte, você segurava ali no PQP, né? Você sabe que tinha uma hora, rapaz, que ela parecia que ia cair dentro da Bahia. Ela voava assim, Já deve até ter acontecido. Pelo menos voar numa dentadura, um negócio assim. Rapaz, você lembrou agora um episódio também, nós, quando tinha lá no Campo do Pastão, lá em Conselheiro, quando começou o Campo do Pastão, né? Aí me pediram para eu apitar um jogo lá, era América e Botafogo, eram 2 times locais, né? Sim. Mas era bacana, família participando, todo mundo ali jogando, brincando, né? Aí tinha o Tobias, que era o goleiro, né? Aí daqui a pouco, rapaz, a bola na área, aquele negócio de bate, rebate, chuta daqui, chuta dali, rapaz. Aí o Tobias, para, começou a gritar, para. Eu falei, o que houve, Tobias? Você está sentindo alguma coisa, Tobias? Perdi minha dentadura, não posso encontrar. Vou baixar ela lá. Tava lá direitinho. Limpinho, né? Uma pergunta que a gente deveria ter feito. Por que o Fluminense quase goleou o Flamengo no sábado? Rapaz, que jogão. Quase, pô. Quase. Se ficasse mais um, seria goleada. O Ricardo Reis ia gostar de ouvir essa pergunta, né? Que eu estava lá tirando uma onda, que o Flamengo... Ricardo vai ao jogo com o Atlético agora. Ele falou comigo que vai. Tinha chegado no passaporte e tal. Bota as barbas de molho, hein? Isso aí. Verdade. Prefeito, a gente queria deixar um tempo para o senhor fazer as considerações finais aí do senhor, agradecendo já essa oportunidade. O senhor aqui foi um prazer, foi ótimo. E espero que o pessoal goste, que o pessoal curta. Você pode enviar os comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ninguém chama Jaguareiro. Deixe seu like lá e deixe seu comentário. Maravilhoso. Olha, eu queria muito agradecer a você, Jorge, a você, Jaguareiro, pela oportunidade de a gente estar aqui batendo um papo. Vocês estão ocupando um espaço que é muito importante, que é do humor qualificado, feito com carinho, com atenção, contando a história da cidade, né? A gente está aqui fazendo algumas brincadeiras, mas nós sabemos o momento difícil que a gente vive e é exatamente por esse momento difícil que a gente tem que buscar alegrias. Se Deus quiser, esse momento está passando, né? As vacinas estão chegando cada vez mais. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos ultrapassar essa fase. E no mais, é dizer que eu moro em Friburgo, continuo morando em Friburgo, né? Se alguém tem dúvida, é na Alameda Eduardo Porto, Casa 30, condomínio Santa Terezinha, no Cônego. Se quiser me dar o prazer lá de uma visita para um cafezinho, estou às horas. Muito obrigado mais uma vez, parabéns mais uma vez, tudo de bom, fiquem com Deus, um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a última pergunta. Opa. O senhor paga para arquivar ou paga para ir para o ar nessa entrevista? Eu pago para ir para o ar. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.